O Sistema Sagres de Comunicação debate a partir de agora o ano político de 2022. Tem eleições à vista em outubro desse ano que está para começar e, nesse ano, eleição para presidente da República, para governador de estado, Senado, deputados federais e estaduais e, claro, todo o cenário dessa eleição que já começou, esse 2021 já teve muito de 2022 em Goiás e no Brasil, uma campanha bastante antecipada. A gente começa a debater, a falar sobre esse assunto a partir de agora, aqui no debate da Sagres, com os cientistas políticos, além da minha presença, Rubens Salomão, também com a Cileide Alves. Cileide, obrigado pela disponibilidade aqui de participar comigo dessa conversa com os professores, antes de eu os apresentar. Bom dia para você, Cileide. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os professores que estão aqui com a gente. É sempre um prazer. Eu acho que eu não poderia perder, né, uma conversa sobre um tema sobre o qual eu escrevo e penso tanto. É isso, comigo aqui Rubens Salomão, com a Cileide Alves e também com o professor da Universidade Federal de Goiás, o professor Francisco Tavares conosco para analisar o cenário. Junto conosco também a professora Mayra, Maíra, desculpe professora, a professora Maíra, que está também com a gente, ela que é professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada. E também com o professor Pedro Pietrafesa, que é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e professor da PUC Goiás, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Vou começar falando oi para Maíra, e já pedindo desculpa por ter dito o nome errado. Professora, obrigado pelo contato com a gente aqui. Bom dia. Oi, gente, vai ser um prazer ter essa conversa com os professores, representando aqui junto com a Cileide a bancada feminina. Então, já começo desejando um excelente início de manhã para todos, todas e todos que estão assistindo a gente. Professor Frank, obrigado pelo contato mais uma vez aqui com a gente na Sagres, co é, costumeiramente nos ajudando a entender o processo político. Um abraço, professor. Imagina, quem agradece sou eu. Bom dia para todo mundo. Como sempre, é uma grande alegria estar aqui para conversar com vocês. E o professor Pedro Pietrafesa, tomara que eu tenha pronunciado direito aqui o nome. Professor, obrigado pelo contato também com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, obrigado. Sou eu que agradeço e pronunciou certinho o nome, sim. Então, bom dia a todo mundo da SAG. Obrigado pelo contato. Ô, Cileide, eu vou deixar com você assim a provocação inicial e eu vou provocando ao longo do tempo do nosso debate aqui. Cileide, com você. Bom, eu gostaria de começar pensando sobre o início do Bolsonaro e o Bolsonaro hoje, para a gente poder entender o Bolsonaro de 2022. Eu, particularmente, no dia da posse dele, eu esperei que ele fizesse um discurso clamando, né, uma união do Brasil, obviamente liderado por um líder de direita, mas tentar governar a partir do pensamento dele, mas atraindo gente para esse governo. Me espantei muito com o discurso dele, que foi um discurso bem dirigido para o público dele, e o que a gente percebeu nesses 3 anos de governo foi que o Bolsonaro se revelou para a nação brasileira, revelou o governo dele naquele discurso inicial de 1º de janeiro de 2019. É o Bolsonaro de hoje. Né? Me parece que não mudou nada, e eu acho que ele passeando pelas praias nesse final de ano reforça ainda mais essa minha ideia inicial. Vai ser este o Bolsonaro de 2022, mesmo sendo um ano eleitoral, em que ele vai precisar agregar mais gente, mais eleitores nesse projeto dele? Vamos começar com as mulheres, né? Gente, adorei a pergunta. Obrigada, Cileide. Lá no LabCom, que é esse laboratório que eu coordeno de eleições, partido e política comparada, a gente estuda a trajetória legislativa do Bolsonaro. Né? Nós temos um grupo de 15 alunos e a gente tem codificado e sistematizado, através de uma dupla métrica, projetos de lei e discursos proferidos pelo Bolsonaro no Congresso ao longo de seus 7 mandatos consecutivos. Isso é bem interessante para a gente fazer essa comparação que a Cileide provocou, né? Início do Bolsonaro e o Bolsonaro dos dias de hoje.
E o que mais sobressai para mim é a coerência e a consistência. O Bolsonaro, ele é consistente. Ele não fez estelionato eleitoral. Quem votou nele, por ele, porque é claro que eu sei que, assim como os outros populistas de direita do mundo, ele não recebe só votos por ele, né? Existem elementos aglutinadores que, na reta final, fazem com que eleitores que não têm propriamente uma simpatia por ele, pelos seus discursos radicais, venham a votar nele por medo da esquerda, uma esquerda demonizada, uma esquerda que significa muitas coisas, né? Utilizando uma terminologia cara, a base teórica que eu uso, é um significado flutuante, esquerda, mas eu sei que muitos votaram nele por conta desse significado, mas aqueles que votaram e que fazem parte daqueles 30%, que seriam seus apoiadores mais radicais, eles também são coerentes. São pessoas que têm um conjunto de valores que tem uma certa consistência e que a gente pode colocar no espectro ideológico como sendo de extrema-direita ou um conservadorismo ideológico bem radical. Então, é isso que a gente observa quando analisa essa trajetória do Bolsonaro. Num primeiro momento, ele aparece como um corporativista dos militares, lutando por um melhor plano de carreira, melhores aposentadorias para os militares, coisa que ele fez também no governo, quando tira os militares da reforma da Previdência, por exemplo. Então, a gente observa uma ponte entre o início da sua carreira no Legislativo e o seu governo. Depois ele sinaliza, ampliando essa base, né, para agentes de segurança pública privada também, né, pública e privada, agentes de segurança. Outra base que ele sempre faz acenos enquanto presidente, né, contemplando os interesses dessa base, agentes de segurança. A gente pode pensar agora no orçamento, em que a única categoria dos servidores públicos federais que foi beneficiado no orçamento foram os policiais federais, então sempre dentro desse escopo da segurança. E a terceira base, né, que completa esse segmento é aqueles que aderem a uma ideia de ordem tradicional. E é isso, a gente não tem inúmeros exemplos de declarações e de políticas públicas que ele leva a cabo na presidência que consagram essa ideia de ordem, né? Antiminoritária, discursos antiminorias, políticas públicas que tendem a esvaziar o fortalecimento das minorias levado a cabo durante o governo dos partidos dos trabalhadores. E o terceiro e último elemento que a gente observa quando mapeia esses discursos e projetos de lei do Bolsonaro em termos de segmento populacional aos quais ele acena é a classe média. Discursos e projetos de lei do Bolsonaro, enquanto congressista, não dão sinalizações às classes populares. E é esse o elemento que ele tenta, agora, na reta final do seu governo, reverter com o programa de Auxílio Brasil, tentando, de alguma maneira, dar algum aceno para as classes populares, exatamente vendo nelas um gargalo, uma vez que, com isso eu encerro, diferentemente dos outros populistas de direita no mundo, o perfil eleitoral do Bolsonaro ele é ascendente conforme ascende a renda do eleitor, enquanto os outros populistas de direita do mundo é o contrário, são eleitores das camadas média, baixa e baixa que votam nos populistas de direita. O Bolsonaro não, ele é mais bem votado nas camadas altas. Enfim, quero ouvir o que meus colegas têm a dizer sobre isso também. Frank? Pois eu acho que, de fato, o governo Bolsonaro é absolutamente coerente com a trajetória política desse líder individual, Jair Bolsonaro, e absolutamente coerente com o grupo que, ao redor dele, se constituiu desde a campanha em 2018 para disputar o poder. E, basicamente, é um tipo de projeto refratário a um binômio que foi entendido como consensual, pelo menos no Ocidente e ex-colônias após a Segunda Guerra Mundial, que é o de se organizar sociedades a partir da lógica do constitucionalismo, portanto, a garantia de alguns direitos fundamentais que são retirados do processo político porque entendidos como um mínimo que garante dignidade para todas as pessoas, e, por outro lado, da legitimação democrática dos processos decisórios. É claro que a gente poderia passar o ano aqui discutindo
como que se define o que é, de fato, o direito constitucional adequado e o que é o processo democrático mais legítimo. Mas, pelo menos abstratamente, entende-se que a par de conceitos, Constituição e democracia, são a âncora de legitimidade do Estado e do poder nas sociedades contemporâneas. E o Bolsonaro, como inúmeras outras figuras em escala global, Orbán, Erdogan, Trump, obviamente, indicam uma fuga a esse binômio como princípio organizativo social. Ele propôs isso na campanha, ele sustentou isso quando foi um parlamentar obscuro de extrema-direita e agora o implementa a maior medida possível ao longo do seu primeiro mandato. Basta a gente ver 3 elementos muito importantes que pautam o seu governo nesse último triênio e que indicam essa fuga tanto com a democracia como com os direitos fundamentais. Do ponto de vista da democracia, se a gente procurar as referências, aquelas teorias que são minimalistas, que exigem muito pouco para um país ser classificado como democrático, são autores lá dos Estados Unidos da América, que alguns chamam de elitistas democráticos, minimalistas democráticos. Vou pegar um exemplo bem caricatural deles, que é o Anthony Downs, que diz basicamente o seguinte: democracia é competição entre partidos por voto de eleitorado, e, portanto, se mais de um partido potencialmente puder se eleger, nós temos um regime suficientemente democrático. Ele não vai muito além disso para caracterizar o que é uma democracia. Só que esse mesmo autor que escreveu isso num livro chamado Teoria Econômica da Democracia, 2 anos depois, de dizer que democracia era fundamentalmente eleições, ele explica o que é uma eleição, num texto que se chama Por que o orçamento é tão pequeno em uma democracia? Nesse texto, o autor diz o seguinte: uma eleição nada mais é do que uma competição entre 2 orçamentos e 2 cargas tributárias prospectivas. O que você diz numa eleição é como que vai tributar e como que vai gastar, para esse autor. Bom, para esse autor, portanto, o Brasil não pode ser classificado como uma democracia e isso piora muito no governo Bolsonaro. Porque ele mantém a emenda constitucional 95, que estabelece um teto de despesas da União com preços de 2016 mais IPCA, congelando, portanto, o tamanho do Estado brasileiro. E há 2, porque para garantir a manutenção desse teto, ele desestrutura todo o nosso ordenamento constitucional, impedindo, portanto, que as preferências do eleitorado sejam transformadas em políticas públicas. Não importa quem vença as eleições, o desenho constitucional do bolsonarismo, por exemplo, com a emenda constitucional 109, agora de 2021, que diz que todo o poder público, União, Estados e municípios, deve ter um superávit de 5%, deve sobrar 5% entre o que arrecada e o que gasta. Por exemplo, com a emenda constitucional da reforma da Previdência. Por exemplo, com todas as transformações orçamentárias nesse ciclo 2020-2021, reduzindo direitos sociais e impedindo maleabilidade do governo para emitir moeda, para gerar investimentos, etc. Hoje, não é dado ao processo democrático eleitoral transformar preferências de pessoas em políticas públicas, porque, do ponto de vista fiscal, isso está inviabilizado. Mas alguém pode dizer, bom, isso é uma questão de finanças públicas, isso não define propriamente uma democracia. O que define democracia é, como vão dizer várias outras referências, do liberalismo igualitário do Rawls, com conceitos como um consenso que se sobrepõe na sociedade, que dá o mínimo que todo mundo concorda, ou como Habermas, um autor alemão, que vai dizer, olha, para ter democracia, todo mundo tem que ter, pelo menos, condição de ter acesso às informações, de ter um mínimo de dignidade material, de potencialmente, mesmo que por influência, por liberdades, influenciar os processos decisórios. E, nesse aspecto, portanto, dos direitos de liberdade, dos direitos fundamentais, das possibilidades de participação da sociedade, o governo Bolsonaro é um total fechamento de regime. Basta a gente pegar indicadores quantitativos que nem são os meus preferidos, como o VIDEN, que é produzido pela Universidade de Gotemburgo, vai dizer o seguinte, olha, não tem liberdade de expressão suficiente, não tem instituições participativas suficientes, eles ainda dizem que há integridade eleitoral no Brasil, o que nas minhas próprias publicações eu divido por uma série de razões. Quer dizer, o Brasil é cada vez menos respeitoso com relação às liberdades civis. O custo de se fazer oposição no Brasil é muito alto, as potencialidades repressivas são muito altas, a circulação da informação é obstruída. Hoje, o nosso país, do ponto de vista de liberdade de imprensa, nos mesmos índices internacionais, já é classificado como não livre, e, portanto, nós não temos aquilo que um autor lá atrás, muito influente na teoria democrática, chamado Robert Dahl,
definia como a possibilidade de um entendimento esclarecido junto à população. Nós não temos direitos civis, portanto, suficientes para um ambiente democrático. Mas, de repente, alguém pode dizer, olha, isso é conversa de liberais, isso é conversa de progressistas, e eu sou conservador. E, para mim, como conservador, esse país é democrático. Eu sinto em dizer que não. Vamos pegar a principal referência da teoria política conservadora nos últimos anos, o Huntington. Eu não vou voltar lá atrás em Burke, etc. Vamos pegar o Huntington, que é uma figura indiscutivelmente conservadora na teoria política contemporânea. O Huntington tem um texto muito interessante ali dos anos 90, no cara dos Estados Unidos e tal, que inclusive influenciou muito a ditadura militar brasileira. Ele vai dizer o seguinte, olha, para ter democracia, tem que ter um certo tipo de relação entre militares e poder civil. E ele explica esse tipo de relação e vai dizer o seguinte, militares não podem ir além da sua área de expertise. Militar não tem que se envolver, por exemplo, em questão de saúde, sobre a qual eles não entendem. Militar não tem que se envolver em questões de política de seguridade, sobre a qual eles não entendem. Militar não tem que dirigir empresas estatais de hidroeletricidade, porque eles não têm formação para isso, na AFA, na AMAN, etc, etc. Igualmente, ele diz, o elemento político não pode influir sobre aquilo que é técnico dos militares. Então, não pode, quem foi eleito com o voto das urnas, um líder político, colocar os militares para fazer uma parada na frente do seu palácio para tentar lhe fortalecer politicamente. Não pode, quem foi eleito com o poder político, dizer os militares, os meus militares vão agir desta ou daquela maneira. E o mesmo Huntington diz, não é democrático e não é compatível com a estabilidade de um regime democrático que muitos militares assumam postos de liderança civil. Quem diz isso é um dos próceres, um dos grandes nomes do conservadorismo contemporâneo. E o Brasil hoje tem a uma escala sem precedentes, portanto, algo que não se observou nem mesmo no regime de exceção finalizado com a Constituição de 88, um número de militares na administração pública absolutamente desproporcional. Então, seja sob uma perspectiva liberal, com Anthony Downs, ou como liberalismo mais progressista, como John Rawls, seja numa perspectiva conservadora, como em Huntington, este não é um governo que preza pelo respeito à democracia e aos direitos fundamentais. Mas isso foi exatamente o que Jair Bolsonaro dissera na campanha eleitoral, nas suas tão caricaturais entrevistas ali ao longo dos anos 2000, e agora cumpre o seu mandato. A meu juízo, como alguém que é democrata e que prefere direitos humanos, lamentavelmente. Bom, agora, fechando esse ciclo aí, o professor Pietra Feza. Bom, acredito, Sileide, que em diferentes momentos, né, durante o governo Bolsonaro, criou-se uma expectativa de que ele fosse agir de uma outra forma. E no período eleitoral, há um debate se ele vai caminhar a um eleitorado que a gente possa chamar, talvez, de um eleitorado de centro, né? Mas em todos aqueles momentos, né, durante esses 3 anos do governo Bolsonaro, em que houve uma expectativa de que ele, em algum momento, moderasse o seu discurso, isso não aconteceu. Ele atacava a democracia, as instituições democráticas, e logo depois ele retrocedia, né? Ele voltava um pouco atrás, mas o seu discurso sempre voltava posteriormente com algum outro ataque às instituições democráticas. Acredito que no ano eleitoral, mesmo com essa perspectiva de, será que ele volta a um pouco mais moderado, dependendo do seu desempenho eleitoral? Agora, com o Auxílio Brasil, ele vai se direcionar a um extrato populacional que ele não se direcionou durante todo o seu mandato enquanto presidente, e enquanto ele era também deputado. Acredito que isso não vai acontecer. Mesmo com o Auxílio Brasil, mesmo ele se direcionando em alguns momentos com algumas pílulas nas redes sociais, ou com o tempo de TV que agora ele vai ter, uma vez que ele se filiou ao PL, ele vai se dedicar a esse extrato da sociedade no qual ele tem um desempenho, segundo as pesquisas de opinião, bastante sofrível, ele pode direcionar esse discurso. Mas ele não vai moderar o discurso do ponto de vista, né, que os professores eles já mencionaram, no que se refere aos aspectos das instituições democráticas, do respeito à Constituição cidadã. Isso ele não vai mudar
do que ele fez durante toda a sua carreira política, né, como a professora Mayrela já mencionou, né, que o grupo de pesquisa dela já fez todo um levantamento desde quando ele era deputado, né, com as suas propostas legislativas ou discursos, e depois quando ele exerceu o mandato de presidente. Isso não vai mudar, né, porque isso não, quando ele foi candidato em 2018, não foi isso que fez ele ser moderado, não foi isso que fez ele ser eleito. O discurso que ele fez em 2018 fez com que ele ganhasse as eleições. Claro que teve ali a questão do Paulo Guedes fazer esse meio de campo com o empresariado, que abandonou as candidaturas, por exemplo, do Geraldo Alckmin, que não apoiou a candidatura do Henrique Meirelles, que eram ali as candidaturas liberais, né, que tinha todo um espectro de propostas macroeconômicas liberais, mas que não tinha esses ataques às instituições democráticas que o presidente, que o então candidato Bolsonaro ele já apresentava na sua campanha eleitoral. Né? Então, acredito que nesse momento eu não espero que ele vá moderar o seu discurso por conta das eleições de 2022 e por conta do seu desempenho nas pesquisas eleitorais, que está bastante aquém, né, de um candidato que está concorrendo à reeleição, mas por conta de como que ele construiu o seu mandato, como que foi o desempenho dele na pandemia, né, que foi um desempenho sofrível, né, que teve uma piora bastante acentuada das condições de vida da população brasileira. As eleições de 2020 elas já direcionaram um pouco como que seria o comportamento eleitoral. Claro que a gente tem que fazer aqui uma ressalva, que uma coisa é a eleição municipal, outra coisa são as eleições gerais. Mas nas eleições municipais, aqueles candidatos que estavam propondo resolver os problemas sociais, eles tiveram um desempenho eleitoral melhor do que aqueles que tiveram um discurso única, exclusivamente ideológico. Nas pesquisas de opinião pública, que nós podemos ver o Datafolha, por exemplo, a última pesquisa da Datafolha, ela já indicou que a população está mais preocupada na resolução dos seus problemas socioeconômicos do que um discurso eminentemente ideológico. Contudo, o Bolsonaro, mesmo com essas pesquisas em mãos, mesmo com uma série de assessores que ele possui, pessoas que estão ali interpretando essas pesquisas, ele não mudou ali o seu comportamento, tendo em vista, inclusive, as enchentes que nós estamos tendo ali na Bahia, que ele preferiu ficar em Santa Catarina, fez um discurso extremamente fora da realidade do que outros presidentes, né, anteriores, quando tiveram problemas como esse, foram até os locais onde sofreu algum tipo de desastre natural, algum tipo de problema social. O Bolsonaro ele não adotou esse tipo de atuação, né, que os presidentes anteriores ou qualquer outro chefe de Estado, chefe de governo adotaria. Então, por isso, né, respondendo a sua pergunta, acredito que ele não vai moderar, né, o seu discurso num ano eleitoral, mesmo tendo que acenar para estratos do eleitorado no qual ele não tinha nenhum tipo de diálogo, né? Seja nos seus mandatos eletivos enquanto deputado, seja enquanto presidente da República. Mas a essência do seu discurso vai manter ele ali na extrema-direita, mais radicalizado. Acredito que esse vai ser o ponto da campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. Eu não espero que ele se modere por conta das eleições de 2022. Bom, eu acho que a gente concorda aqui, mais ou menos consensual, de que o Bolsonaro de 2023 será o de 2021, que é o de 2018, que é o mesmo Bolsonaro de sempre. Mas tem um elemento novo aí, que o professor Pietra Fessa até aborda, e eu queria entrar nele, que é o seguinte: todo mundo sabia quem era o Bolsonaro, mas eu acho que nem os seus eleitores ou os seus eleitores não imaginavam que ele fosse ter tanta inaptidão e desinteresse por governar, pela gestão pública. Né? E aí eu queria introduzir mais esse elemento aqui, essa ideia de um governo completamente sem rumo, que não sabe para onde vai, né? Até ouvi uma piada que foi lembrada essa semana, que se todo mundo chegar no guichê de rodoviária e pedir uma passagem de graça, ninguém vai responder, mas que se um dos atendentes perguntar para onde você vai,
né, a pessoa pode ficar sem resposta. Essa piada disse que era o Golbery que contava a respeito do Figueiredo, que era o Figueiredo que chegava, então ele não sabia para onde ir. E o Bolsonaro tem essa imagem de um governo que não sabe para onde ir. Então, assim, essa questão que é não administrar bem o Estado, não se preocupar com as políticas públicas, para usar uma expressão do próprio Bolsonaro lá em 2019 nos Estados Unidos, que quer destruir tudo que tinha sido construído. Isso vai ser um elemento que tende a pesar em 2022, apesar de ele manter todo o Bolsonaro de sempre. Aí eu começar agora a fazer o círculo ao contrário. Pietra Fessa, por favor. Então, eu acredito que, de fato, o governo Bolsonaro, principalmente para quando a gente analisa a questão de você formular políticas públicas, você trazer grupos, criar comitês interministeriais, inclusive o Auxílio Brasil, você vê um completo desconexo do que foi, por exemplo, o Bolsa Família, que você teve uma série de ministérios conversando juntos, trazendo gestores lá do antigo Ministério do Planejamento, fazendo toda uma discussão, seja da parte fiscal, da parte financeira, da estrutura do Estado, seja com a parte de assistência social, criando as condicionalidades. Nós não vemos isso na discussão do Auxílio Brasil, por exemplo, né? Então, ele mostra como que, sem falar na pandemia, como que o governo Bolsonaro, nessa questão da gestão pública, ele é extremamente falho, ele é extremamente pobre de propostas de administração pública. E, claro, uma parte do seu eleitorado, ali, que talvez vá migrar para o Sérgio Moro, né, um eleitorado mais conservador, inclusive a mensagem de Natal que o Sérgio Moro fez com a sua esposa foi direcionado, né, a esse eleitorado talvez evangélico, as suas inserções ali tentando com os militares. O Moro está tentando acompanhar esse eleitorado mais raiz do Bolsonaro, que está insatisfeito com a administração do Bolsonaro, seja no que se refere à questão da pandemia, seja no que se refere à questão da administração pública, seja no que se refere à questão também da administração econômica, porque muitos desses, sejam empresários, sejam pessoas do agronegócio, foram perdendo dinheiro, foram perdendo o negócio da forma como o Bolsonaro fez a sua ação em questões, às vezes, pontuais, por exemplo, de política externa, a forma como o Bolsonaro se relacionou com a China e como que isso teve impacto ali de criar um estresse diplomático com a China, sendo a China a nossa principal parceira comercial, principalmente no que se refere ao agronegócio. Então, isso vai gerando alguns ruídos e numa base, né, que foi construída desde ali das eleições de 2018, como eu estava mencionando na pergunta anterior, que abandonaram Geraldo Alckmin, que não apoiaram a eleição do Henrique Meirelles, que já no primeiro turno, né, tinha muito aquela discussão, vou votar no Haddad ou no Bolsonaro. Desde o primeiro turno, uma boa parte desses grupos sociais já estavam com o Bolsonaro, e a forma como ele administrou, né, nesses 3 anos de governo prejudicou, né, esses estratos que já estavam com ele. E uma parte desses estratos estão buscando algumas alternativas. É claro que eles não vão, a maior parte desses eleitores, votar no presidente Lula. Estão buscando ali, talvez, no Moro, outros candidatos que têm uma inserção nesse extrato, né, da sociedade, estão buscando diálogos, né? Então precisa ver como que o PSDB do João Dória vai fazer a sua inserção nesses estados que estavam com o PSDB em 2014, em 2010, em 2006 e abandonaram em 2018. Como que será esse diálogo do PSDB com esses grupos, né, da sociedade, que por conta da forma como o Bolsonaro administrou programas sociais, a sua política macroeconômica e a forma como ele fez a gestão da pandemia prejudicaram muito esses estratos dos seus eleitores que vão buscar. Eu citei ali o Sérgio Moro porque está muito claro quando ele fez as suas caminhadas na pré-campanha, buscando esses nichos, né, que estavam com o bolsonarismo, né, de uma forma bastante forte ali em 2018 e no começo ali do ano de 2019, que houve uma desilusão a partir de 2020. Né? Então, acredito que a forma como o Bolsonaro não fez a administração pública
pública, né? Inclusive, quando a gente discute políticas públicas, o não fazer também é uma política pública, né? Então, essa, às vezes, era uma política de governo, né? O não fazer foi racionalmente, eu vou racionalmente não desempenhar minha função de presidente da República, de fazer toda a coordenação, principalmente na questão ali da pandemia, como que ele elaborou ali o Auxílio Brasil, que ia substituir o Bolsa Família, ficou muito claro esses problemas de administração pública durante o governo Bolsonaro. Frank? Pois é, o governo Bolsonaro ele é peculiar porque não se trata de uma forma de gestão pública específica com a qual as pessoas possam concordar ou na qual as pessoas possam divergir. Então, por exemplo, se a gente volta à ditadura militar, havia ali uma concepção de Estado de gestão, com a qual eu, aliás, não concordo nem longínquamente. Então, era uma tecnocracia desenvolvimentista, autoritária, que faria grandes obras de infraestrutura, como a Transamazônica, e que pensaria em crescer com o país dessa maneira, levando, obviamente, à concentração de renda. Mas, então, eles fizeram uma reforma administrativa, eles tinham uma concepção de Estado, uma concepção de poder com base nisso. Se nós seguirmos para os anos de Fernando Henrique Cardoso, principalmente, mas isso já aparece no Collor e em menor medida em Lula e Dilma, nós temos uma concepção que se chama de gerencialista de políticas públicas, que é influenciada por referências teóricas que vão desde uma figura chamada Buchanan, lá na Virgínia, até um livro que fez muito sucesso nos anos 90 no Brasil, que se chamava Reinventando o Governo, do Osborne, que basicamente tentam equiparar o funcionamento da máquina pública ao de uma empresa e tentam buscar um controle de resultados, maior eficiência, uma prestação mais favorável ao cidadão e aos cidadãos. O Brasil, por exemplo, levou a Emenda Constitucional 19, a uma outra relação com servidores e servidores públicos, enfim, era uma outra maneira de se gerir o Estado, com a qual eu, aliás, tampouco concordo, não é a minha favorita. Já nos anos Lula e Dilma, um pouco desse elemento gerencialista se imiscuiu numa perspectiva que, à falta de um outro nome, a gente pode chamar de participativista, aquilo que o professor Leonardo, lá da UFMG, chama de novos arranjos participativos, aquilo que se dá numa confluência ainda com a noção empresarial, que a professora Evelina Dagnino chamou de confluência perversa, porque, por um lado, é um Estado mais participativo, mais aberto à sociedade civil, mas, por outro, ele desresponsabiliza-se das suas tarefas em favor do mercado, mas criam conselhos, conferências no âmbito dos municípios, dos orçamentos participativos, e ali, portanto, uma outra concepção de gestão pública, em relação à qual eu publiquei alguns artigos estabelecendo ponderações, achando que aquilo não era suficientemente democrático, um deles na Revista Brasileira de Ciência Política, chamando a atenção para a questão do ativismo, por aí vai. Tudo bem. O governo Bolsonaro é um pouco diferente nesse sentido. Ele segue uma concepção que é muito parecida com a da chamada direita alternativa, a alt-right dos Estados Unidos, que pressupõe uma negação das políticas públicas. O que muitas vezes a gente não percebe é que, se nós retiramos o Estado das nossas relações sociais, isso não significa que nós retiramos todas as formas de poder. O mundo seria bem mais simples se todo tipo de opressão, de constrangimento à liberdade, viesse do Estado. E todos nós seríamos anarquistas, lutaríamos contra o Estado, estaria tudo resolvido. As coisas não são simples assim. E por que, então, existe uma direita muito radical que é contra tudo que vem do Estado? Porque ela sabe que, sem o Estado, formas de poder tradicionalmente arraigadas vão encontrar um terreno livre, sem constrangimentos para se manifestarem. É o poder do branco contra os corpos negros, de poder ser racista, de poder humilhar, de poder ofender. Se não tem política pública, se não tem Estado no caminho, pode fazer isso. É o poder do garimpo contra os povos indígenas, contra a sustentabilidade ambiental. Se não tem Estado, como houve, por exemplo, anos atrás, no caso Raposa Serra do Sol, e que não há mais, o garimpo invade, destrói a Amazônia, acaba com as vidas dos indígenas, etc. É o poder do homem contra a mulher. Se não tem o Estado com a Lei Maria da Penha, com as políticas de inclusão, com as cotas, etc., o machismo tem terreno livre porque ele conta com milênios, né, estruturalmente arraigados do ponto de vista cultural. É o poder do motorista embriagado contra a ciclista ou contra a pedestre. Então, ele quer tirar a cadeirinha de carro. Essas supostas liberdades nada mais são do que terreno aberto para que formas de poder que a longas penas e com muito custo foram controladas pelo Estado se manifestem no seu modo mais puro, digamos assim. Essa é a perspectiva que eles chamam de anarco, nesse sentido de sem Estado, sem arquê,
capitalista de Jair Bolsonaro. Esse discurso que ele disse, Cileide, poucas semanas após tomar posse nos Estados Unidos, foi em um evento com lideranças dessa alt-right, né? Quando ele disse: eu não vim aqui para construir nada, eu vim para destruir. Esse é o ponto, essa é a maneira como Bolsonaro gere. Agora, é claro que em um país com muita miséria, com muita desigualdade, com toda uma população que depende do Estado, isso pode ter chamado uma certa atenção em 2018, naquele contexto de turbulência que a gente vivia. Agora, ninguém vai votar numa proposta dessa, porque as pessoas estão sem renda, as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão sem liberdade, a vida das pessoas está muito pior. E, portanto, ele vai se tornando inviável eleitoralmente. O importante é percebermos que Jair Bolsonaro não joga apenas o jogo eleitoral. E é preciso ter uma certa atenção na análise política também para isso. Quando um militar vai ser o diretor do Tribunal Superior Eleitoral, quando ele insufla as pessoas para tirarem credibilidade das eleições, parece que, em certa medida, a arena preponderante em que joga Jair Bolsonaro e seu grupo já não é nem mesmo eleitoral. Ele toma algumas medidas, ele vai disputar as eleições, mas essa nem é mais a sua arena prioritária, porque o grau de impopularidade desse governo chega ao extremo. Vamos pegar uma população que por muito tempo se disse como seu eleitorado cativo, né? Os evangélicos e as evangélicas pentecostais. A maioria dos evangélicos e das evangélicas pentecostais e neopentecostais reprovam esse governo atualmente. E não precisa ser muito teólogo para entender que um presidente que está dançando funk, chamando mulheres de cadelas, com todo mundo bebendo e fazendo aquela fusarca toda, enquanto morre um monte de gente na Bahia, não é justamente aquele que vai encontrar popularidade junto a pessoas que seguem uma religião, né? Desde a reforma protestante, que prevê uma certa parcimônia, moderação, controle sobre a própria vida. Então, ele sabe que vem perdendo popularidade e não necessariamente vai tentar reverter isso apenas no campo eleitoral. Talvez esse campo nem lhe seja prioritário. Eu tenho um amigo lá da UFMG, e conterrâneo e atleticano como eu, o Felipe Nunes, que mede no Instituto de Pesquisa que ele dirige, a Quest, a noção, por exemplo, de reverberação, de popularidade, de impacto, de candidaturas, de lideranças na internet. Hoje, Bolsonaro já não é mais o que foi em 2018 o principal nome em termos de impacto na internet. O próprio Lula já tem mais que ele. E é claro que eles sabem disso. Então, há que se ter atenção também para o fato de que 2022 é um momento em que o processo político não haverá de se operar apenas no campo eleitoral, porque nesse o atual governo é muito fraco. Eleitora e eleitor compara. Minha vida melhorou, minha vida piorou. E os dados são objetivos. A vida piorou, o presidente sabe disso e pode tentar jogar em outras arenas, o que é muito perigoso para a estabilidade política do país. Bom, agora a professora Maíra, nós estamos falando aí para o ouvinte que está nos ouvindo, começou a nos ouvir agora, fazendo uma análise sobre 2022, o presidente Jair Bolsonaro, perspectivas, e especificamente sobre Jair Bolsonaro gestor, né? Como que ele é, porque o Jair Bolsonaro político, ideológico, todo mundo conhece. Professora. Pois bem, vou começar. Muitas coisas foram ditas aqui, eu quero ver se eu interajo aos professores, mas antes eu tenho que retomar um ponto que eu acho importante. Aqueles que acompanharam a trajetória legislativa do Bolsonaro não se surpreendem pelo desinteresse dele em determinados temas de governança. Por quê? Ele, durante toda a sua trajetória, foram 7 mandatos consecutivos, 27 anos, ele tem só cerca de 2 projetos de lei aprovados com sua autoria. Ele tem, a maioria dos projetos de lei por ele apresentados não tem coautores, ou quando tem, são os filhos deles, demonstrando um desinteresse completo em fazer articulações necessárias para aprovar esses projetos, né? Outra coisa que sobressai quando a gente faz esse acompanhamento da trajetória dele é que ele tem desinteresse por temáticas macroeconômicas, que são as questões centrais quando a gente está falando de governança. E aí, eu já faço um salto, né, para a gente refletir sobre 2022, porque eu penso, primeiro, eu não sei se eu estou nesse mesmo otimismo que você, Frank, porque eu acho que esse tipo de liderança populista, eles têm uma tecnologia de reta final de eleição. Em reta final de eleição, eles viram muitos votos, quer pelo medo do que se entende por esquerda, quer pelo bombardeio de fake news em eleitores nichados.
Então, eu acho isso importante. Mas antes, para a gente pensar, para ter um mínimo de otimismo, eu concordo com você no seguinte sentido: vai ser fulcral a definição de qual é a questão central dessa eleição. Porque se a questão central continuar sendo temas de segurança, temas de corrupção, os progressistas não conseguem se diferenciar nessa temática. Não estou dizendo que a gente tem que encampar um discurso de corrupção faz parte, ou fomos corruptos mesmo, e não vamos fazer meia-culpa. Não é isso. É porque não há diferenciação entre esquerda e direita quando o tema é corrupção. Isso não faz diferenciação ideológica. Na metodologia que eu uso, por exemplo, para diferenciar, para posicionar textos políticos e partidos na escala ideológica, que é uma metodologia internacional muito renomada, o Comparative Manifesto Project, a categoria corrupção, ela sequer sinaliza ideologicamente. Ela está junto com outras categorias que são chamados outros, que não são nem de esquerda nem de direita. Então, a menos que as temáticas dessa eleição assumam conotações ideológicas, e aí a gente tem que parar com esse medo de falar tal coisa é muito ideológica. Gente, política é ideológica. Vamos lá, vamos discutir coisa ideológica. É disso que se trata. E, então, eu acredito que se a temática conseguisse entrar para a superfície, temáticas econômicas, aí a gente tem como se diferenciar. Sobretudo, e isso é bem importante, se diferenciar mediante uma articulação de diferentes forças sociais que implodam essa tecnologia de reta final de campanha dos populistas de direita, que é o medo da esquerda. Então, se o Lula conseguir articular um bojo de diferentes frentes, e aí nessa figura o Alckmin é fundamental, que inviabilizem um discurso de medo da esquerda que permite aglutinar outros segmentos num segmento radical bolsonarista, soma outros segmentos por medo dessa esquerda. Então, se a gente consegue esvaziar isso, esses segmentos mais radicais, que são esses segmentos que o professor Frank sinalizou muito bem, essa alt-right, essa direita radical, que, no caso do Brasil, tem uma inflexão que eu acho que torna ela ainda mais palatável em termos de elites financeiras e econômicas. E aí eu vou fazer meu ponto. O Bolsonaro, ele encontrou um certo terreno fácil entre as elites políticas, financeiras e da economia real, porque há uma convergência natural entre o desinteresse dele em termos macroeconômicos, que permite que essa agenda econômica seja levada a cabo pelo Congresso, ou seja, por um Congresso que tem nas suas principais forças representantes do mercado financeiro, e essa convergência se dá exatamente por essa inflexão ideológica que é a desregulamentação. Uma ideia de liberdade que está presente, por exemplo, num estado de natureza hobbesiano, ou, por exemplo, na ideia darwinista de vitória dos mais fortes, que o mais forte sobrevive. Essa ideia de liberdade como ausência de regras, que se entendam como proteção dos mais fortes, porque é para eles que existem as regras. Isso encontra uma convergência espontânea com os interesses das elites econômicas. E é por isso que o terreno do bolsonarismo é tão fácil. Eu fico muito insegura com esse discurso de já ganhou. Por quê? Se a gente for pensar em termos de redes sociais, é claro que os progressistas também estão fazendo escolinha de como aprender a usar redes. Mas é por não encontrarem uma convergência espontânea com os interesses das elites financeiras, das frações hegemônicas de classe, se é para usar conceitos da ciência política e da sociologia política, é por não ter essa convergência espontânea que esses caminhos dos algoritmos eles são mais dificilmente trilhados pelo campo progressista. Então, eu acho importante que a gente se diferencie, enquanto progressistas, naquilo que é preferencial para nós, que é a temática econômica, e é uma ideia de direitos humanos e de universalidade que não está presente nesses populismos de direita, que têm um discurso nichado, um discurso que não visa o eleitor médio, que não visa as maiorias propriamente ditas.
porque isso demanda macroeconomia, isso demanda gasto do Estado, isso demanda o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, injeção de dinheiro na economia. O tipo de política pública que é feita por um governo de extrema-direita como o do Bolsonaro, e que, nesse caso, ainda se diferencia dos populismos de direita do mundo, de uma forma mais atraente ainda para as elites financeiras, porque ele é despojado do componente do nacionalismo econômico. Então, quando a gente vai comparar, se posicionar na escala ideológica, o Bolsonaro está à direita do Trump. Por quê? Porque não tem componente nacionalista ideológico no seu discurso. Ele é privatizante, ele é neoliberal, ele tem uma convergência espontânea com as elites financeiras. E é esse o sustentáculo, o pilar, e ele sinaliza o tempo inteiro para esses segmentos. Tanto que na pandemia, antes dos auxílios emergenciais, foram feitos projetos de lei, foram aprovados projetos de lei para permitir que os empresários mandassem as pessoas embora, pagassem menos quando mandam embora. Essa foi a principal preocupação, sinalizar para as elites. E no tocante às classes populares, como é que ele garante a sua base eleitoral? Políticas nichadas. Aí não sei o que é para o caminhoneiro, não sei o que é para o motociclista, não sei o que é para a Polícia Federal, aí para os caçadores. Ele vai atuando em nichos. É uma política nichada, não é uma política que contempla o eleitor médio, exatamente porque não tem esse conteúdo macroeconômico, uma ideia, um projeto de desenvolvimento propriamente nacional. Enfim, falei demais, retorno a palavra para a Cileide. Será que ela caiu, gente? Eu acho que a conexão da Cileide caiu, do Rubens. Mas você sabe, mano, enquanto ela não volta, que... Vamos fazer a autogestão das massas. Em 2017, a principal preocupação das pessoas, do ponto de vista, né, político, etc., 62% era a corrupção. Já em 2018, às vésperas das eleições, a violência era o principal tema. Agora, para 40 e poucos por cento das pessoas, a principal preocupação é economia. E aí, nessa aba economia, o principal é emprego e renda. Então, assim, ele vai ter que lidar com um cenário que é bem diferente. As pessoas se despertaram para um padrão de vida que caiu, para uma possibilidade de consumo que é cada vez menor, para a volta da fome, etc. E isso... É claro que pode ser elidido retoricamente, ele vai dizer, vocês mandaram ficar em casa e a economia a gente vê depois, e a culpa é disso. É claro que ele vai ter um discurso para isso, mas não será tão impactante ou tão persuasivo como fora lá naquele ciclo 17 e 18. Essa preocupação com carestia, com miséria, com informalidade, com a impossibilidade de acesso a bens de consumo, hoje... empiricamente detectável como muito mais relevante, portanto, deve influenciar o comportamento eleitoral muito mais significativamente do que naquele ciclo de 2018. A corrupção hoje é o principal problema para 14% da população. As pessoas estão preocupadas em ver o país crescer e saírem da penúria que estão de quem não sabe o que vai comer ou quanto que vai pagar semana que vem. Acho que o Rubens voltou. Pedro. Eu voltei, a Cileide também. Cileide. Aconteceu um problema aí geral, o meu computador travou, minha internet travou aqui. Eu mandei uma mensagem para o Rubens, assim, Rubens, eu não sei o que aconteceu, como é que saiu da Maíra, foi para o Frank, perdi aqui. Nós assumimos o controle da rádio. Muito bem, fizeram muito bem. Eu acho que agora a gente pode ouvir o Pedro para a gente começar a fechar, que a gente já está no nosso horário, né? Não, tá ótimo. Eu só queria complementar aqui que a Maíra falou sobre a questão das elites econômicas e como o bolsonarismo ele é atrativo. Numa das entrevistas com esses analistas de grandes bancos, o que eu achei curioso, como que eles externalizaram, né, esse apoio ao Bolsonaro ali em 2018 e durante uma grande parte do governo dele, né? Foi perguntado, né, a esse analista como que o Bolsonaro enganou vocês, como é que vocês ficaram iludidos com a gestão macroeconômica do governo Bolsonaro. Eles falaram, não, a gestão do Bolsonaro até então, que ali era final de 2020, estava sendo bastante profissional
do ponto de vista macroeconômico, né? Então, essa foi a justificativa numa grande emissora de televisão, né, ali no seu canal fechado, de como que esses analistas externalizaram ou mostram o apoio que dão à elite financeira, ao bolsonarismo, e como que eles, pelo menos no discurso, falam que como que o Bolsonaro atua do ponto de vista econômico, nessa não ação, né, ou colocar ali o Paulo Guedes e também esses projetos de lei de liberalização, essa questão relacionada a passar a boiada do ponto de vista ambiental, de permitir a grilagem em terras indígenas e por aí vai, né, está sendo externalizada como uma gestão profissional. Do ponto de vista macroeconômico, né? Então isso é bastante preocupante de como que é a justificativa, né, racionalmente colocada, né, em meios de comunicação de grande circulação, desse apoio dessa elite financeira à gestão Bolsonaro do ponto de vista da economia. Só queria colocar esse ponto, aproveitando o gancho que foi dado. Bom, e aí já caminhando aqui para as considerações finais, né, Sileide, para últimas avaliações aqui, acho que talvez sobre o próprio processo eleitoral, né? Mas enfim, vamos acompanhar esse 2022 e buscar sempre aqui a disposição da professora Maíra, do professor Frank também do Pedro, para a gente continuar entendendo esse processo. Primeiro deixar a Maíra para o final, para ela ter a última palavra dessa vez. Frank, um abraço, obrigado pelo contato com a gente aqui para esse debate. Gente, muito obrigado, Sileide, Maíra, Rubens, Pedro. Estou sempre à disposição para a gente conversar sobre esse ano, que uma certeza a gente pode ter. De tédio, ninguém vai sofrer em 2022. Vai ser um ano, para o bem ou para o mal, muito turbulento. Um grande abraço, boas festas para todo mundo e que tenhamos um bom 2022, apesar das dificuldades dos últimos tempos. Um abração para todo mundo. Que seja um bom 2022. Pedro, muito obrigado também pela disponibilidade aqui, um abraço e até uma próxima. Ela provavelmente, com certeza, vai acontecer. Provavelmente não, certamente vai acontecer uma próxima aí ao longo desse ano que está começando. Obrigado, Ruz, obrigado, Sileide, a Maíra, ao Franklin. Foi muito bom de conversar um pouco sobre o cenário para o ano que vem. Com certeza, como o Frank já mencionou, de tédio a gente não vai morrer. Eu espero que para o bem, né, que a gente tenha aí um fortalecimento das instituições democráticas e que todo mundo tenha um feliz ano novo, né, e que ano que vem a gente se reencontra novamente, se Deus quiser. Professora Maíra, muito obrigado também pela disponibilidade aqui de conversar com a gente em mais uma vez, né, em mais uma oportunidade aqui na Sagres. Um abraço para a senhora, bom trabalho também em 2022 e até a próxima. Gente, eu queria agradecer muito, dizer que foi uma surpresa muito feliz nessa manhã. Encontrei muitas convergências com o professor Pedro, com o professor Frank. Adorei as provocações da Sileide. E quero dizer para quem está ouvindo a gente, para aproveitar bem esse fim de ano, descansar, porque ano que vem vai ter luta. Porque as instituições não aguentam mais 4 anos desse desgoverno. Então, vamos todo mundo se preparar, porque vai ter eleição e essa vai ser uma eleição fulcral para a história do nosso país. Obrigada, gente. Sileide Alves, um beijo para você e que seja um bom ano para a gente, contando aí com esse auxílio luxuoso aqui para entender o processo político, Sileide. Pois é, eu só queria dizer o seguinte, eu já estou cansada de muita adrenalina, sabe? Assim, eu queria um pouquinho de tédio, juro que eu estou louca por um pouquinho de tédio, mas se é o que temos, né? Vamos lá. Um grande abraço a todos, feliz ano novo e que a gente tenha, pelo menos, muita energia para sermos resilientes em 2022. É isso, 2022 começando, é ano eleitoral e a gente contando aqui com esse auxílio dos cientistas políticos Frank Tavares, Pedro Pietrafiesa e com a professora Maíra, também conversando com a gente aqui nesse debate da Sagres sobre o ano de 2022. Destaque a íntegra aqui dessa conversa, você que nos acompanha, acessa também no nosso portal, o sagresonline.com.br.